Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aí para mais uma live, chegando nessa quinta-feira de noite, são pontualmente 9h12. Hoje o papo vai ser sobre filhos, né? O segundo tema que eu escolhi para falar. Depois dessa primeira que a gente falou um pouquinho sobre altruísmo e alguns conceitos aí que são importantes no relacionamento. A galera tá chegando ainda aí, né? O pessoal tá se agregando. Fico feliz de ver bastante gente acompanhando. Jeane, minha querida psicóloga amiga, tá aí assistindo. Espero que eu não falei nenhuma besteira. Na verdade, eu não tô aí para falar muito o que eu acho que é certo ou o que eu acho que é errado. Essas lives minhas são mais elucubrações, assim, são mais pensamentos meus, devaneios, que como vocês gostam das coisas que eu falo, elas acabam valendo a pena ser transmitidas. Tá? Então, eu vou começar fazendo um teste com vocês. Está funcionando aí direitinho o áudio, está funcionando direitinho o vídeo. Por favor, se estiver funcionando, dá um ok, dá um joinha aí, porque o meu Wi-Fi não está muito legal, então estou funcionando com o 4G do celular normal. Pessoal que está pedindo a Carol, não adianta pedir a Carol não está em casa, pessoal, a Carol não está em casa, a Carol está voltando do trabalho agora. Para vocês que ainda não aprenderam, a Carol na quinta-feira ela dá plantão no Rio, então agora ela está no ônibus voltando para casa. Então ela deve chegar aqui por volta de mais 11 horas, 11 e pouco. Então só tô eu em casa. As crianças já estão dormindo, eu tô aqui aí de bobeira com vocês. Pra galera que tá preocupada aí com a Carol, dessa vez, checklist funcionando, tá? Aliança na mão, devidamente. Eu operei hoje, saí do centro cirúrgico, botei aliança pra não ter nenhum tipo de cobrança. E tamo aí junto. Então, pessoal, quantos directs tem que mandar pra ela aceitar uma live? Eu não sei, cara, tipo, eu acho que ela é muito envergonhada pra aceitar, mas vocês podem continuar insistindo. Eu fico insistindo direto, mas vocês podem continuar perturbando o saco dela. Vamos ver se vocês conseguem fazer ela topar. Eu vou ver se eu consigo botar ela encaixaçada, e aí se ela ficar muito doida, ela aparece aqui. Galera que tá aparecendo aí, meus amigos por aí, tipo, abração pra vocês, Vinícius, Leonardo, enfim, é um prazer ter vocês aqui. Então, galera, vamos começar aí falando um pouquinho sobre filhos, tá? E essa ideia de começar a falar sobre filhos saiu justamente de um papo com a Carol, tá? Um papo com a Carol, a gente estava trocando ideia na cozinha, e como todo pai e mãe, né, nós temos nossas dificuldades, nossas felicidades com os nossos filhos. Nós somos pais de segunda viagem, na verdade, nós temos dois, mas nós somos muito novos, né? Eu tenho 34, a Carol tem 33, vai fazer 34, inclusive depois de amanhã. Se vocês quiserem mandar parabéns para ela, podem mandar também. Então, na verdade, isso começou sobre algumas coisas que chamam a atenção de nós dois em relação às outras pessoas, mas principalmente em relação a gente, porque nós tentamos sistematicamente evitar comparações com outros casais, com outros filhos, porque as realidades das pessoas são muito diferentes. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida, cada um tem um background completamente diferente, o que faz com que todo tipo de criação seja muito diferente. Então foi uma reflexão introspectiva, assim, por que hoje em dia parece, pelo menos parece para nós, que tá tão difícil a criação dessas crianças? Por que hoje em dia parece que as crianças são tão agitadas? Por que parece que elas são menos comportadas? Por que parece que as crianças são um pouco mais rebeldes? Por que hoje em dia a gente vê tanto diagnóstico de TDAH, né? Hoje em dia, cara, dependendo de onde você esteja, 99% das crianças ia receber uma ritalinazinha, tipo, por excesso de atividade, por excesso de energia e por aí vai. Então,
Isso é uma reflexão que a gente se pergunta, será que tem alguma coisa que a gente poderia fazer para tentar ajustar um pouquinho melhor? Ainda mais porque aqui em casa são 2 homens, eu realmente não tenho experiência com filhas mulheres, mas a impressão que eu tenho é que eles são muito enérgicos, muito atacados, a porrada come o tempo todo, eles querem brincar de tudo, eles querem experimentar tudo e tem muita energia, tipo, muita força física também. Infelizmente eu agora não tenho mais a mesma força e disposição física que eu já tive um dia, eu não consigo correr atrás deles, então as coisas ainda ficam talvez um pouco mais díspares para mim, mas enfim, existem uma série de coisas que chamam a atenção. Uma dessas, várias pessoas estão comentando aí, é a questão dos estímulos, né? Estímulos demais. Hoje em dia as crianças recebem muito estímulo, possivelmente nós somos expostos hoje há muitos estímulos desde que a gente nasce, tipo, televisão o tempo inteiro, computador o tempo inteiro, música o tempo todo. Mas uma coisa me chama mais atenção, porque na nossa época, pelo menos eu tenho 34 anos, tipo, na minha época já existia muita televisão, tipo, eu já via muita televisão, eu via muito filme, tipo, e assim, eu não sei se isso era uma coisa que mudou muito de lá para cá, pelo menos o estímulo visual, esse tipo de coisa. Tudo bem, hoje existe mais estímulo interativo, né? Mais estímulo interativo de computador, de celular e por aí vai. Mas eu percebo, assim, uma coisa que a gente observa, né? É que mudou muito o contexto dessas crianças que estão sendo criadas, porque mudou muito a realidade das crianças, sim, mas a realidade dos pais. A realidade dos pais hoje em dia ela é muito diferente do que era há décadas atrás, do que era na minha geração, do que era na geração dos meus pais e mais ainda de uma forma gritante do que era na geração dos meus avós. Hoje em dia, várias coisas aconteceram em relação aos pais das atuais crianças, atuais bebês que estão aí nascendo agora. Uma dessas coisas é que hoje os pais têm uma carga de trabalho muito grande, tipo, pai e mãe, tipo, ocupam o mercado de trabalho quase de uma forma equânime, e isso faz com que os pais estejam muito tempo na rua. O estar muito tempo na rua, de certa forma, acaba fazendo com que pais e mães tendam a terceirizar muito da educação dos filhos. Isso aí chama muita atenção. A gente vê muitos pais hoje em dia delegando a educação e a cobrança e os limites dos filhos a terceiros, o que é uma coisa que pode ser problemático, porque você transfere a figura da responsabilidade, a figura de quem deve ser respeitado, né? E além disso, os pais estando muito na rua, trabalhando muito, com dupla, tripla jornada de trabalho, tipo, eu não sei quantas jornadas de trabalho existem mais hoje em dia, mas são pais que naturalmente, quando chegam diante desses filhos, eles estão cansados, eles estão fadigados, eles estão desgastados, até para encarar novas batalhas, como são impor limites, comprar uma briga, bater o pé que não vai fazer alguma coisa. Então, eu vou citar o meu exemplo de hoje. O meu dia especificamente de hoje foi: a Carol estava de plantão no Rio, ou seja, o dia inteiro fora de casa. Eu acordei de manhã cedo, antes da hora que eu deveria acordar, preparei café da manhã para eles. Acordei, dei café da manhã, me arrumei, levei para o colégio, fui trabalhar, operei o dia inteiro, saí do hospital, fui buscar eles no colégio, levei o mais novo, que saiu num horário diferente do mais velho do colégio, para ir comer na padaria, para lanchar na padaria, depois voltei para pegar o mais velho que estava fazendo natação. E assim, quando eu cheguei em casa, eu estava cansado, estava desgastado, tipo, óbvio que os dois também estavam bem cansados, porque o dia foi um dia puxado para os dois também. Mas isso é uma coisa que faz com que as pessoas, de uma forma geral, tendam a evitar mais desgastes quando estão em casa. E naturalmente, educação, criação é uma coisa que impõe desgaste físico, impõe desgaste mental. Crianças cansam, a energia deles é infinitamente maior que a nossa. Então, na hora que eles chegam e eles estão disparados e você está só querendo relaxar, muitas vezes determinar que não, agora não vai mais, agora não vai poder mais, agora na hora de comer é hora de silêncio, não vai ter iPad, não vai ter celular, não vai ter nada na hora de comer.
vai ser só comida, silêncio na hora da janta, isso fica uma coisa mais difícil, as crianças começam a chorar, não querem fazer birra, e você acaba cedendo, e os limites vão sendo flexibilizados. E toda vez que você flexibiliza limites, você cria um problema, porque você se desautoriza, você perde a sua própria autoridade. Então, assim, isso é uma coisa que claramente mudou muito, né, em relação à própria educação, porque mudou o contexto de quem educa, mudou o contexto do educador. Antigamente, as mulheres, elas trabalhavam muito mais em casa e elas eram uma autoridade em tempo integral dentro de casa. Essa autoridade em tempo integral dentro de casa formou gerações, formou caráter, tipo, de muitas gerações que vieram, que acabaram, assim, hoje em dia se perdendo, porque a gente não tem mais isso. E aí a gente passa por um outro ponto de coisas que mudaram junto com isso. Tipo, quando você tem uma casa, quando você tem uma família, né, é importante que a criança saiba quem é o chefe, quem são os chefes, quem são os líderes da família, quem eles precisam respeitar, quem deve ser respeitado, tá? E se eles não entendem isso, eles tendem a entender que eles são os chefes. Crianças são pequenos tiranos, eles tendem o tempo inteiro a estar testando você, estar testando seus limites, estar testando a sua energia. Então, se em algum momento não existe um chefe, não existe um líder, ele vai virar o líder dentro da sua casa. E aí existe um grande problema que eu identifico hoje até dentro de casa, na minha própria casa, que é nós passamos a dar muita importância para as crianças. Nós passamos a valorizar demais as crianças. Antigamente, quando você tinha uma família com 4, 5, 6, 10, 12, 16 filhos, as crianças, elas eram importantes, mas elas eram mais uma num grupo enorme de crianças. Hoje em dia, as crianças, elas existem cada vez mais casais com um filho só, com 2 filhos só. Então, elas passaram a ter um papel muito importante, e elas identificam isso, elas identificam que elas são pessoas extremamente valorizadas, que elas são extremamente importantes, só que elas não têm discernimento, elas não têm vivência para entender até onde elas podem ir, até onde elas não podem ir, tipo, enfim. Então, na hora que isso começou a acontecer, na hora que a liderança da família deixou de se ficar clara, né, a criança ela começa a criar ela mesma o papel dela, tá? Vou citar um exemplo. Quantos de vocês que têm filhos que estão assistindo não pegam os seus filhos e botam eles para jantar antes de vocês? Quantos de vocês não ficam preocupados, por exemplo, com a alimentação dos seus filhos, que é uma coisa extremamente importante? Alimentar os filhos é uma coisa que a gente julga prioridade. Quantos de vocês não julgam isso extremamente importante e colocam a sua própria alimentação em segundo plano? Ou seja, eles comem primeiro, você come depois. Então, eles comem antes e vocês comem logo na sequência. Eu acredito que isso aconteça com muitos aqui. Acontece aqui em casa, acontece várias vezes aqui em casa, das crianças comerem primeiro e nós comermos depois, tá? Imagine isso há 50 anos atrás, na casa dos avós de vocês. Imaginem as crianças comendo antes do patriarca da família, da matriarca. Quem comia primeiro eram os mais velhos, depois as crianças iam sendo alimentadas. Tipo, hoje nós transferimos isso de forma que as crianças elas passaram a ser prioridade até na hora da alimentação, que é uma coisa muito instintiva para qualquer ser humano, tá? Então, qualquer ser humano ele sabe que a hora de comer é uma hora importante. E se a criança ela é colocada para comer primeiro, se ela é colocada para comer antes, para se alimentar antes, né? No caso, uma criança pequena que precisa de auxílio para se alimentar, e aí ela começa a fazer birra e ela começa a selecionar o que ela vai comer, o que ela não vai comer, o que ela vai deixar de comer, e você, preocupado com a alimentação dela, flexibiliza. Ao invés de, não vai comer, então tá bom, você não vai comer nada, vai dormir com fome. Na hora que você flexibiliza, ela entende que ela tomou as rédeas da situação. Primeiro que ela já comia antes de você, então quem comia antes é o animal mais importante. Segundo que ela agora decide o que vai comer, então ela tomou totalmente as rédeas da situação, agora ela manda na casa, ela entende que ela manda na casa. Então, assim, são coisas pequenas que o nosso cotidiano, que a nossa vida foram trazendo de atualizações na sociedade e que dificultam
esse tipo de interação, porque, como eu falei mais uma vez, as crianças elas são animais que testam, elas testam, e elas não têm limite para absolutamente nada. Existe um outro problema, um segundo. Existe um outro existe uma outra questão, tá? Que é a seguinte: hoje em dia o contexto das crianças em termos de atividade é um contexto mais restrito do que nós tínhamos antigamente. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, 9 anos, 8 anos, 7 anos, 6 anos, eu ia para casa de praia dos meus avós e lá, cara, me dava uma bicicleta na mão e me largava com aquela porra da bicicleta. Eu só tinha que de 1 em 1 hora, eu tinha um relógio, de 1 em 1 hora eu passava na frente da casa dos meus avós e gritava para dizer que estava vivo. Tipo, e continuava, e ninguém se preocupava onde eu estava. Isso em Rio das Ostras, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Tá? Então, hoje eu, por exemplo, não tenho mais tranquilidade para deixar meus filhos com 7, 8 anos rodando de bicicleta em Rio das Ostras que seja, não vou nem falar no Rio de Janeiro capital, tá? Em Rio das Ostras que seja, para ficarem lá à vontade. Não é uma coisa que a gente tem mais hoje em dia. O nosso contexto de segurança, nosso contexto de logística, de urbanização mudou muito. Então as crianças passaram a ficar mais restritas dentro de casa. Quando muito elas têm o play, elas têm o condomínio para poder brincar. Mas até hoje em dia a gente vê que dentro de condomínios existem situações que nos deixam extremamente preocupados. Então, assim, você vai protegendo o seu filho, protegendo, colocando ele cada vez mais dentro de casa, e você, na verdade, você está trancando, como se fosse, eu uso esse exemplo, como se estivesse botando um husky siberiano dentro do apartamento. É uma energia estúpida, uma vontade de correr, uma vontade de fazer as coisas, uma vontade de aloprar imensa, e sem espaço para isso, sem ter para onde ir, sem ter para onde gastar essa energia, sem ter para onde se exercitar, o que acaba fazendo com que elas dentro de casa comecem a tocar o zaralho máximo na vida. E aí isso traz, obviamente, outras coisas, outros comportamentos que fazem com que as crianças sejam muito aceleradas. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso, a gente não consegue mudar esse contexto da sociedade. Nós, pais de hoje em dia, nós temos simplesmente tentar nos adaptar, a gente vai tentando criar cenários seguros para crianças poderem brincar, para poderem se exercitar, para poder se divertir, tá? Mas realmente é uma coisa que infelizmente está muito diferente, está muito difícil. Então, se você tenta criar, se você consegue criar, estabelecer limites, estabelecer uma liderança dentro de casa, né, para os seus filhos, limites claros, que não sejam flexibilizáveis. Se você e sua esposa conversam de forma uníssona dentro de casa, porque isso é um outro problema, quando o pai e a mãe falam coisas diferentes, tipo, aí fudeu a autoridade dentro da casa, porque realmente vai ficar identificado que existe um ponto frágil na linha de comando da casa. Então, se o pai e a mãe falam a mesma linguagem, tá? E se, obviamente, dentro do possível, vocês conseguem arrumar espaço para que essas crianças possam brincar em áreas abertas, que elas possam se divertir como crianças deveriam se divertir, né? A tendência é realmente minimizar. Uma outra coisa, né, que ajuda bastante é a prática de atividade física. Tá? Crianças, elas precisam gastar energia muito, tá? Muito. Então, assim, a prática de atividade física, ela é fundamental. E seja ela qual for a atividade física, hoje em dia praticamente não existe uma atividade física que não seja boa para a criança. Qualquer atividade física pode ser adaptável para uma criança. As artes marciais, elas ajudam muito como atividade física as crianças também a entenderem que existe uma hierarquia e disciplina. São princípios do militarismo, né? Hierarquia e disciplina, que nas artes marciais são muito claros. Então, crianças nas artes marciais, elas também conseguem entender coisas que às vezes não ficam tão claras num ambiente onde existe o pai, a mãe e a criança, porque
nas artes marciais existe uma turma, existem várias pessoas iguais a ela, e aí ela acaba copiando comportamentos, ela acaba assimilando comportamentos e copiando comportamentos de outras crianças, de crianças mais velhas, de crianças mais novas, e ela passa a se entender, ela passa a enquadrar que existe uma sequência de progressão, existe uma ordem. E outra coisa muito importante, que hoje em dia eu vejo como sendo um problema, assim, uma coisa sistemática, né, em relação a distorções de educação de crianças, dos filhos, que é a frustração. As crianças precisam, desde pequenas, ser apresentadas a duas coisas. As dificuldades, e 2, as frustrações. A criança, ela precisa se frustrar na vida para entender a importância de se dedicar, para entender a importância de passar por situações de dificuldade. Porque se ela não se frustrar, se ela não aprender, se ela for sempre protegida de todas as dificuldades, se ela for sempre protegida de todos os problemas do mundo, ela vai virar um adulto problemático, que não vai saber como lidar com frustrações, vai virar um imbecil que enche a cara e leva um não da namorada e enche a namorada de porrada, vai virar um cara que no trabalho ele não é promovido, e quando ele não é promovido ele fica maluco e entra em depressão. Tipo, as crianças, elas precisam ser treinadas a se frustrar também. Elas precisam aprender. As artes marciais são ótimas para isso, porque a criança vai entrar na arte marcial, ela vai resolver tentar dar um golpe num cara faixa preta, num cara mais graduado que ela, vai ser enchida de porrada e vai ficar feliz da vida, porque aquilo ali é treino, ela não vai ser espancada, ela não vai ser agredida, ela simplesmente vai identificar que existe alguém mais técnico e mais forte do que ela, e que ela precisa respeitar. Ou seja, aquilo ali precisa ser respeitado, porque dali ela não vai passar, a não ser que ela lute para superar aquela frustração, que ela lute para ir adiante, superar aquele obstáculo, porque a vida é só isso. Tipo, são uma série de problemas e obstáculos a serem superados, uma série de problemas, uma série de obstáculos a serem superados. É só isso que acontece ao longo da nossa vida. A nossa vida toda é resolver problema, não tem jeito, tá? Então, é uma coisa que hoje em dia pais hiperprotetores, né, acabam agregando esse tipo de problema, agregando esse tipo de dificuldade, porque na tentativa de ficar protegendo as crianças, na tentativa de ficar evitando que aconteça qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de complicação com os seus filhos, você acaba criando uma criança que ela não tem a capacidade de responder, que ela não tem a capacidade de reagir às dificuldades da vida. Bom, uma das coisas que a gente vê, e isso é uma coisa que implica diretamente no casal hoje em dia, é que esse superprotecionismo, essa supervalorização dos filhos, colocar os filhos em primeiro lugar, eles levam a distorções que acabam comprometendo a vida dos pais, tá? Então, por exemplo, digamos que você tenha um filho, um neném recém-nascido, e aí você resolve que você precisa que essa criança durma no seu quarto para protegê-la. Tipo, isso é muito frequente, botar crianças, bebês, para dormir na cama dos pais, para proteger, porque acha que a criança pode asfixiar, porque acha que a criança pode ter uma morte súbita. Tipo, cara, esse tipo de coisa é um sentimento de proteção instintivo, mas tem que tomar cuidado, porque na hora que uma criança ela começa a viver na cama dos pais, ela começa a quebrar a intimidade do casal. Vocês são uma família, vocês são pai, mãe e filho, mas vocês são um casal antes de existir a criança. E se vocês colocarem essa criança sistematicamente na cama de vocês, vocês vão deixar de ser um casal, vocês vão ser só pai e mãe. E isso, consequentemente, traz problemas óbvios a longo prazo. Isso traz problemas muito claros, que a gente vê todo dia. São dezenas, centenas de reclamações, de queixas, de complicações. Nós não estamos tendo atração sexual, a gente não está tendo boa relação sexual, os dois, um não tem mais vontade, a minha esposa não tem mais vontade, seja lá quem não tem mais vontade. Tipo, e se você for procurar, se você for o cerne, atrás do cerne do problema, várias vezes você vai ver que foram adaptações que foram criadas sistematicamente ao longo da vida e que trouxeram aí uma série de problemas ao casal. São coisas pequenininhas, tá?
eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje, não foi planejado, não foi programado. E foi um exemplo que aconteceu hoje. Uma mãe me mandou um direct falando que não sabia nem se eu ia responder, se eu ia ler, etc, 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 enfim, aquela história toda. E ela estava extremamente aflita, tá? Então, para vocês entenderem a dimensão da situação. Era uma mãe extremamente aflita, porque ela tem 2 filhos, tá? Um desses filhos, ela é casada, tá? Ela e o marido se amam profundamente, se amam muito, e eles têm 2 filhos, tiveram o primeiro filho, não foi planejado, mas foi uma coisa maravilhosa e tal. Conduziram os primeiros anos da vida juntos com a criança super bem e tal, até que nasceu o segundo filho, o segundo neném, que teve complicações no parto e acabou tendo problemas. Tá? Acabou tendo uma hipóxia cerebral durante o nascimento e a criança tem sequelas. Ela não especificou exatamente quais sequelas, ela só falou que a criança ficou um grande tempo no CTI, que ela hoje tem crise convulsiva, tem epilepsia e tal, não sei o que, e que desde então a vida dela foi muito comprometida, que ela não consegue mais tempo para ela, que ela não consegue mais tempo para se cuidar, porque a vida dela orbita em torno dos cuidados dessa criança, e que o casamento dela, o marido dela ama muito ela, tipo, o marido dela é um cara super parceiro, tá super do lado dela, não cobra ela nada, mas ela sente que ela não está sendo presente para o marido como gostaria, como deveria, e ela acha que isso vai trazer problemas para o marido, tipo, que ela vai acabar comprometendo a sanidade do casamento dela. Então vocês veem a que ponto a coisa pode chegar. E nesse caso específico, a gente não está nem falando de uma mãe que foi levada a uma situação de distância do marido por conta de problemas de educação ou de vícios de comportamento. Não, ela tem um problema sério dentro de casa, ela tem uma questão muito séria de saúde dentro de casa do filho dela, que acabou mudando o contexto social dela, acabou mudando a vida dela. E aí vem um pouquinho, do que a gente falou um pouquinho na primeira live, sobre a questão do altruísmo, sobre você impor limites, sobre você cuidar de você também. Isso lembra a teoria da máscara de oxigênio do avião. Com certeza a maioria de vocês pelo menos já andou de avião, e embora muitos não prestem atenção, quando o avião vai decolar, aparece uma série de avisos, e um desses avisos em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Se você estiver sentado ao lado de uma criança ou uma pessoa sem entendimento e tal, você bota a máscara primeiro em quem? A máscara de oxigênio, ela vai primeiro em você, depois ela vai na criança. Porque se você colocar na criança primeiro, você pode apagar e a criança não vai cuidar de você. Mas se você botar a máscara de oxigênio em você e a criança apagar, você consegue botar a máscara de oxigênio nela e ela viver. Então, isso fala muito sobre um pouco da questão do altruísmo, tá? E você levar em consideração que amor próprio não é uma questão de egoísmo. Amor próprio, muitas vezes, significa você cuidar de você até para um sentimento de entrega para um terceiro, tá? Essa frase que o pessoal gostou muito, se for difícil demais para você, faça por alguém. O difícil demais para você, faça por alguém, significa que você precisa estar bem também para fazer por alguém. Então, no caso, para essa mãe, eu entendo perfeitamente a questão dela, eu entendo totalmente como é pesado você querer dar tudo pelo seu filho, todo o cuidado. Não existe nada mais importante na vida de quem tem filho, as pessoas que têm filho entendem exatamente qual é o sentimento, mas o fato essa mãe está relegando o seu autocuidado, ela está relegando ela mesma a tão segundo plano que ela está se comprometendo, ela está realmente sofrendo. Então, ela está sofrendo, ela acha, embora o marido dela não tenha sinalizado, o marido dela seja um cara mil, ela acha que o marido dela está sofrendo também, e o casamento dela vai sofrer, a casa dela vai sofrer, e cara, não existe nada mais importante para uma criança, para um ser em formação, para um indivíduo em formação, do que uma casa estruturada, do que uma família próxima,
do que uma família que tem referenciais, tipo, que tem aí as suas diretrizes. Então, nesse momento, o cuidado, né, a orientação, o que eu posso falar para ela, cara, o seu filho é extremamente importante, ele realmente precisa de você, mas ele precisa de você bem, porque se você estiver mal, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, tire um tempo para cuidar de você, tire um tempo para você se fazer bem. Porra, curta o seu marido, tipo, tire um tempo, realmente os dois juntos, tipo, aprenda de certa forma a criar um espaço para vocês, para que esse cuidado com seu filho ele possa ser uma coisa perene e seja uma coisa sempre saudável para os dois. Então, assim, são situações muito difíceis que acontecem na vida dos pais, são situações extremamente difíceis que acontecem quando você fala de uma coisa que é extremamente importante, que é mais importante do que você mesmo, como é filho, filha. Tipo, é difícil, às vezes, quando você está no meio do olho do furacão, é muito difícil você identificar os problemas. Quando você está no meio do maremoto, né? Quando você pega uma onda gigante e toma um caixote, aqueles caras que surfam onda gigante, a grande problema quando o cara toma um super caixote desses, não é que o cara não saiba nadar, ele sabe exatamente nadar, ele nada perfeitamente, aqueles caras são nadadores exímios. Só que a grande questão é achar o norte, é achar para onde nadar. Então, quando você está no meio do turbilhão, às vezes é muito difícil você identificar para onde você tem que se direcionar. Então, quando você está às vezes um pouco de fora, fica mais fácil de você ver que os problemas eles podem repercutir a longo prazo. E o ser humano ele tem uma dificuldade especial em identificar problemas pequenos, tá? Você está falando aí, é importante a pessoa receber essa sua resposta, eu respondi para ela por direct, tá? Eu não ia ficar só aqui, porque ela me mandou mensagem, inclusive, dizendo que provavelmente não iria ver a live porque ela ia estar em horário de medicação do filho. Mas eu respondi para ela por direct, tá? Eu tinha certeza que eu tinha coisa que eu precisava falar para ela. Enfim, então o ser humano, ele é especialmente suscetível a problemas que acontecem aos poucos, tá? Quando você tem um problema muito grave, muito agudo, o ser humano ele normalmente responde muito bem. Ele consegue reagir rápido aos problemas, às enfermidades, às grandes questões. O problema é quando o problema ficou terrível, mas o problema é quando a situação ela vai não crescendo aos poucos. Tem uma outra analogia que é muito boa para isso, que fala exatamente sobre como o ser humano se comporta, né? Que é como você vai cozinhar um sapo. Se você pegar um sapo e jogar ele dentro da água fervendo, ele vai pular e sair fora. Agora, se você botar o sapo na água normal e for esquentando, ele vai morrer cozido, ele vai morrer queimado, porque a coisa vai esquentando aos poucos e ele não percebe que ele está sendo cozido. O ser humano é exatamente assim, nós temos N exemplos na civilização, nós temos N exemplos ao longo da história da humanidade que mostram pra gente o seguinte: nós estamos dando um tiro no pé atrás do outro. Tem acontecido com atividade física, tem acontecido com alimentação, nós vamos buscando alternativas mais econômicas, alternativas mais, como é que se diz? Mais fáceis, né, em relação à alimentação e exercício, e o que está acontecendo é que nós estamos ficando cada vez mais obesos, cada vez mais sedentários, então nós estamos dando um tiro no próprio pé. Aí em algum momento o que a gente percebe? Tá todo mundo obeso, tá todo mundo sedentário, tá todo mundo morrendo, e porra, deu merda, vamos ter que mudar a alimentação. Mas não era mais fácil ter mudado lá atrás? Era mais fácil, mas o problema é que nós não fomos percebendo aonde isso ia chegar. Isso vai mais longe, tá mudando totalmente de pau pra cacete aqui a questão em relação a filhos, mas essa questão de inteligência artificial, cara, isso vai dar problema de verdade, tá? Se vocês estão acompanhando um pouquinho essa questão de inteligência artificial, vocês vão ver que a gente ainda vai desaprender a pensar. A gente está relegando a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de discriminar para as máquinas, e a gente vai desaprender a pensar, e a gente não está percebendo isso, a gente está achando o máximo o computador pensar por nós, porque é mais eficiente, é mais rápido, e isso vai dar merda aí também no futuro. Então fiquem atentos aí nisso também, tá? Bom, hoje em dia os assuntos são tão grandes, assim, são tão complexos que é difícil de saber
para onde encadear. Mas vou citar aí uma situação, uma questão que chama muita atenção quando você tem filhos, tá? O pessoal tá mandando aí que tá tomando uma cerveja, tá tomando um Chivas, porra, fico feliz por vocês. É sempre bom aí tomar umazinha com moderação, ajuda a descontrair também, melhor do que muito remédio para dormir, tá? Obviamente, contanto que isso seja feito com uma certa responsabilidade, a não ser na sexta-feira. Aí na sexta-feira é para beber irresponsavelmente mesmo, tá? Fiquem atentos que amanhã tem decreto. Mas, de qualquer forma, uma coisa que chama muita atenção, e eu acho que talvez seja o maior desafio quando você é pai, é identificar a responsabilidade, tá? Hoje nós vivemos um problema social de responsabilidade. As pessoas, elas não querem ser responsáveis por porra nenhuma. Ninguém quer assumir a responsabilidade de nada. As pessoas querem os títulos, elas querem o nome, mas elas não querem as responsabilidades. Elas querem o bônus, mas elas não querem o ônus. E isso acontece com filhos. Ter filhos, mais do que qualquer coisa, é uma puta de uma responsabilidade, porque consome dinheiro, consome tempo, consome todo a sua energia física e mental, porque se vocês acham que, por exemplo, responder perguntas e fazer live é uma coisa que consome a minha cabeça, tipo, para responder, para raciocinar, cara, vocês não têm ideia do que são duas crianças te testando full time, tipo, os pais, eles sabem, eles estão carecas de saber, são o tempo inteiro com perguntas, com criatividade, com coisas novas, e você é responsável por isso. Hoje em dia, a civilização, tá, vive uma ode à mediocridade. Todo mundo acha ótimo ser medíocre, porque ser medíocre não é problema nenhum, tadinho, tipo, vamos ajudá-lo e tal. E aí, quando aparece alguma coisa que se destaca, como aparece alguém que se destaca, o que se faz? Se inveja, se tenta diminuir aquela pessoa, se tenta colocar aquela pessoa para baixo. Uma pessoa que às vezes ela não está agregando nada, ela não está trazendo problemas para ninguém. Ela está só simplesmente se destacando por mérito próprio. Tá? Filhos são uma responsabilidade sem precedente na história. E tudo que acontece com eles é responsabilidade sua, só que olha só que coisa impressionante, você está responsável por uma vida inteira, você está responsável por tudo que vai sair dali. Uma criança que nasce, ela é um potencial ilimitado, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ir a qualquer lugar. Tá? E a responsabilidade daquilo ali é única e exclusivamente sua. Tá? Então, você tem que ter noção, a partir do momento que nasce uma criança, que falam, a partir de nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, por aí vai, tá? Essa criança, tudo o que acontecer com ela, em última análise, você é o responsável. O colégio sempre foi perguntar, responsável. Então, você é o responsável, você não pode terceirizar responsabilidades, você não pode delegar responsabilidades. A escola, ela não educa, a escola, ela transmite conhecimentos, mas quem educa é pai e mãe. Tipo, quem transfere valores é pai e mãe. E na boa, hoje em dia, saber conhecimentos de geografia, história, essas coisas, cara, isso, com o tempo, vocês vão ver, vocês vão lembrar de mim. Essas coisas são as coisas menos importantes, porque o computador, a internet, tudo que nós temos de implementação de digitalidade, de acesso à informação, faz com que isso seja muito irrelevante. É muito mais importante você aprender a pensar, é muito mais importante você aprender a ser criativo, é muito mais importante você ter valores, tá? E isso só se consegue transmitir de uma forma, presencialmente. Isso só se consegue passar com o tempo, estando junto, estando do lado. Então, algum dia aí me perguntaram, quanto tempo você fica próximo dos seus filhos e tal? Cara, hoje, quando meus filhos chegam da escola, eles estudam em horário comercial integralmente, né? Tipo, porque eles tinham essas atividades extras, um faz violão, faz natação, faz judô, outro faz capoeira e tal. Eles ficam na escola em horário comercial. Eles chegaram na escola, eu pego eles quase todos os dias na escola, tipo, com a minha esposa. Eles chegaram da escola, eu fico com eles, até porque eles não dormem muito tarde. Então, assim, tem horário para dormir. Eles chegam da escola às 5h30, 6 horas, sei lá, 6 horas. E eles vão dormir 9 horas da noite, são 3 horinhas que eu tenho com eles, 2 horinhas e meia. Então,
aquele momento é o seu momento de transmitir, é o seu momento de ser exemplo, e ser exemplo significa realmente ser exemplo, é fazer as coisas da forma como você acha que devem ser feitas. Não adianta nada você falar para a criança que essa criança ela tem que, sei lá, não beber refrigerante, você enche a cara de refrigerante na frente dela, ela não vai identificar, ela vai fazer uma crise de referencial, e ela vai obviamente beber refrigerante, tá? Me perguntaram se meus filhos tomam whey, tipo, já perguntaram isso dezenas de vezes, eu já respondi dezenas de vezes que tomam, foi a alternativa que eu achei para substituir o Nescau, né, que todo mundo toma, todas as crianças tomam, eles veem os coleguinhas tomando, e aí na opção de tomar uma chocolatada, então ao invés de tomar uma porra cheia de açúcar, vai tomar um negócio voltado de proteína, vamos pro whey. E nunca foi um problema transmitir que eles precisavam tomar whey, porque aqui em casa todo mundo toma whey, tipo, a gente sempre fez musculação, sempre fez algum tipo de ginástica, sempre usou o whey assim como uma alternativa para quando tinha pouca oferta de proteína numa refeição e por aí vai. Então assim, é uma coisa muito fácil, isso é muito intuitivo. Por outro lado, a gente, obviamente, eu, a Carol, nós temos vícios de comportamento que são terríveis, tipo, a gente gostaria de não ter, eu gostaria de não ter, por exemplo, eu gosto muito de refrigerante, e é uma coisa que eu faço todo o esforço do mundo para não tomar na frente deles, pelo menos eu não tomo escondido, tipo, é ridículo, mas eu gosto, eu adoro tomar Coca-Cola, adoro tomar Coca-Zero, tipo, eu tento esconder, parece uma criança dentro de casa, mas eu faço, porque eu sei que eles aprendem pelo exemplo. Eles nunca tomaram refrigerante, nunca tomaram um gole de Coca-Cola na vida, mas é um esforço diário de tentar aí realmente transmitir as coisas e lembrar que, obviamente, isso vai ser feito através do exemplo fundamentalmente. Então, pessoal, quando a gente fala sobre filhos, eu acho que basicamente na hora que você tem uma criança em casa, existem duas coisas só que realmente são as bases, são os elementos para que uma criança seja bem criada, seja bem educada, vai ser um bom sujeito para a sociedade. Eu estou falando como se eu já tivesse feito isso, mas eu ainda estou passando pelo processo, então espero que esse processo seja bem sucedido. Uma delas é, primeiro, ter paciência. Cara, filhos demandam muita paciência, porque eles fogem totalmente do nosso controle, eles fogem totalmente do nosso esperado, eles fogem do que a gente planeja, eles quebram o nosso planejamento, isso é uma coisa que tende a criar insatisfação, tende a criar irritação, então tenham paciência, crianças são crianças, eles têm o ritmo deles, têm uma forma de ver a vida deles, o mundo é muito novo para eles, tudo é novo para eles, tudo é novidade para eles. E a outra coisa sejam responsáveis por tudo, não deleguem nada, tipo, efetivamente estejam em cima. Isso não é sinônimo de se culpar, tá? Se culpar normalmente vem através do se comparar, que é algo que deve ser muito filtrado, principalmente hoje em dia. Tá? Tem muita gente que possivelmente vai olhar essa merda dessa live e vai falar assim, porra, o Pietro é um pai maravilhoso. Ele tá porra nenhuma, tipo, eu sou um pai como outro qualquer, tipo, eu tô me fudendo e tô, porra, acertando e tô errando, e porra, tem dias que eu perco a paciência, tem dias que eu não perco, mas eu sei que eu tô tentando acertar, eu tô insistindo para acertar, e eu faço, assim, eu habitualmente eu sou um cara bastante paciente, vocês podem ver pelas merdas que eu recebo todo dia aí, pelo Instagram, e não revido, não retruco. Hoje mesmo tinha um palhaço aí na live me agredindo e pra mim irrelevante, enfim. Então eu me considero um cara bastante paciente, mas até a mim eles às vezes conseguem tirar do sério, tá? Então assim, é um exercício de paciência, mas definitivamente não sou um cara melhor, um pai pior, infelizmente assim, eu sou um pai que eu estou tentando acertar, eu estou tentando fazer as coisas da forma melhor possível. E agora existe uma outra coisa que essa, não sei se isso é melhor ou pior, mas cara, isso é uma coisa que eu já assumi pra mim desde sempre, é responsabilidade minha, tipo, ninguém vai entrar no meu lugar para assumir a responsabilidade que eu criei, que eu sempre quis, sempre foi meu desejo ser pai, tá? E aí vocês se amarram na Carol, vocês se amarram nas minhas histórias com a Carol, então vocês vão se amarrar nessa também. Tipo, eu quando conheci a Carol, que a gente começou a namorar, com um mês eu já falava pra ela que ela era a mulher da minha vida, que eu queria casar com ela e tal, e eu queria
assim que eu me formei, eu tinha 23, eu queria casar com ela, eu já queria que a gente tivesse filho. Ela falou, não, você é doido, porque ela era um pouco mais nova que eu na faculdade, ela era um ano e meio atrás de mim na faculdade. Ela falou, não, a gente tem que ser, porra, tem que terminar de me formar, você é doido, tipo, como é que a gente vai se sustentar? Então eu falei, não, isso aí dá um jeito, porra, eu trabalho dobrado, a gente porra, arruma uma solução, aí isso não tem problema não. Daqui a pouco você tá formado, tá tudo resolvido. E ela, graças a Deus, ela é muito mais racional do que eu sou bem mais impulsivo. A gente esperou ela se formar, né? Ela se formou no primeiro ano depois de ter... Ela engravidou. A gente casou depois do primeiro ano dela ter terminado a faculdade, ela engravidou quando ela estava terminando a formação dela como residente. Mas, cara, eu sempre quis, eu queria, ter filho desde muito mais novo. Tipo, eu tive filho com 28, eu queria ter com 23. E ela que segurou o meu freio e tal, então sempre foi uma coisa que eu quis pra minha vida. Eu quis essa responsabilidade, eu sempre busquei isso. E, eu não vou transmitir isso pra ninguém, eu não vou passar isso pra ninguém, tá? Então eu acho que se você tá pautado nessas duas coisas, que uma coisa é seu compromisso, é sua responsabilidade, e a outra coisa é que você precisa ter paciência porque as situações elas são inesperadas e tudo que foge ao nosso esperado, tudo que foge ao nosso planejamento tende a comprometer a sua paciência. Aí são formas que eu acho que ajudam a resolver muitas coisas, tá? Bom, ainda sobre um pouquinho dessa questão de responsabilidade, tá? Só para fechar, porque daqui a pouco está acabando o nosso tempo também. Hoje eu falei sobre bem mais coisa aí, né? Da outra vez eu acabei falando de uma forma mais enxuta, hoje eu me deixei devagar um pouco mais. Hoje eu fui no colégio deixar as crianças e quando eu cheguei lá para deixar as crianças, uma das coordenadoras do colégio virou para mim e perguntou assim, você que é o responsável do Lucas? Aí eu falei assim, sou eu o responsável do Lucas. Bom, para quem não conhece essa história, a moça que trabalhava aqui em casa, ela tem 2 filhos, um de 15 anos e um de 7 anos. Um estava com 14, outro estava com 7, fez 8 e 15, isso, exatamente. E aí, quando a gente resolveu se mudar, a gente se comprometeu no seguinte, cara, a educação é a única forma de mudar o mundo, então vamos dar uma força pesada para essas crianças em relação à educação. E aí, além de tudo que a gente fazia e tal, pela menina que trabalhava aqui com a gente, era da família praticamente, ela já estava com a gente há muitos anos, tipo, tinha tatuagem com o nome dos meus filhos nas costas e tal. Ela veio pra cá e, além de tudo isso, a gente resolveu botar os filhos dela no mesmo colégio que os nossos estudam. E a gente começou a pagar material, tipo, uniforme escolar, tudo, mensalidade, tudo que poderia ser pago no colégio, que é um colégio, teoricamente, um dos melhores colégios de onde a gente mora. E aí, hoje, quando ela me perguntou isso, tipo, você é o responsável do Lucas, porque eu tô falando porque eu tô falando tudo isso no passado, né? Porque essa menina, em algum momento, ela resolveu que ela não queria mais ficar aqui, não se acostumou com a cidade, ela morava no morro, lá no Rio, no Morro do Dendê, e ela estava sentindo falta da bagunça, estava sentindo falta do clima de lá, enfim, vai entender. E acabou resolvendo voltar para lá e levou, obviamente, os filhos junto. Mas quando ela perguntou hoje, tipo, você é o responsável do Lucas, cara, deu um aperto no coração fodido, porque em algum momento eu fui efetivamente responsável financeiro, e mais do que financeiro, por essas 2 crianças. O mais velho, então, tinha vários problemas no colégio em relação ao aprendizado e sentei N vezes para estudar com ele, sentei N vezes para ensinar matemática para ele. E, cara, uma vez que você se compromete com esse tipo de coisa, é pesado você sentir que tudo bem, não foi por mim, assim, ela resolveu dar o fora, ela resolveu sair fora e não fazer mais, e não estar mais aqui com a gente, tipo, e levar os filhos dela, tirar dos filhos dela essa oportunidade. Mas mesmo assim, as crianças que uma vez foram a minha responsabilidade, hoje em dia me fazem uma certa tristeza de lembrar que, agora elas estão totalmente fora, tipo, estão totalmente desassistidas, estão num colégio público lá no Morro do Dendê, tipo, onde não tem aula metade do ano, tiro comendo pra lá e pra cá, tipo, enfim, no mais velho apanha direto no colégio.
E isso fala um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, cara. A responsabilidade é exatamente isso, é realmente ser responsável, é realmente estar em cima, é realmente é, cercar e ter noção de que o cercar e proporcionar, ele vai até o ponto onde realmente você não pode, como é que se diz, mimar essa criança, tipo, proporcionar, gerar, educar, não significa você fornecer tudo. Fornecer tudo também é uma atitude egoísta, porque muitas vezes quando você fornece, você está querendo só que aquela criança te dê um sorriso imediato, não brigue com você aquela hora. Então, assim, dizer não também é extremamente importante. Dizer não também é determinar que aquela criança vai aprender muita coisa na vida. Então, pessoal, tipo, são 10:02, tá? A gente tem 50 minutos de live. Só para que vocês parem de me perguntar essa porra do porquê das 9:12. Caralho, tipo, 9:12 é porque eu sou um cara que prezo pela pontualidade. Normalmente quando as pessoas marcam uma hora, 9:30, aí o cara vai chegar a 9:35, não é, 9:30, 9:30, 9:30, 9:30, 00. Então, 9 horas, 9 horas não é 9:01, não é 9:02, não é 9:07, é 9:00, tá? Tipo, a gente faz uma sessão científica lá no Fundão, no Hospital do Fundão, todo dia 6 horas da manhã, não é 6:01, é 6:00, 6:00 tem que estar todo mundo dentro da sala. Então eu, por exemplo, chego no hospital às 5:15, 5:20, amanhã mesmo eu tô lá, amanhã eu vou chegar lá no hospital, tipo, eu saio de casa 3:30, tipo, vou, pego o ônibus e tal, eu vou chegar lá pra essa hora. Então, cara, tipo, 9:12 é pra ser 9:12, é pra vocês saberem a hora que acaba e pra saberem a hora que termina, tá? Tipo, eu não tô puto, não, tipo, eu sou só ilustrando que tem um horário pra começar, tem um horário pra terminar, pra vocês se planejarem também. A vida de todo mundo é enrolada pra caramba, então pra quem gosta de assistir, pra quem gosta de ver, tipo, vocês já sabem exatamente quando começa e quando termina. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Se alguém quiser fazer uma última perguntinha aqui, esses últimos 2, 3 minutos aí, tipo, a gente está aí à disposição. Ô louco, você chega antes da R1? É claro que eu chego antes da R1, cara. Eu sou o chefe, eu tenho que chegar antes, eu tenho que dar o exemplo. E isso eu aprendi com o meu chefe, eu aprendi com o cara que fazia justamente para isso. Exemplo se dá assim. Beleza? Pessoal, fico feliz aí que vocês tenham gostado, a galera que tá comentando aí, tipo, fico feliz que não tem ninguém me agredindo mais essa altura do campeonato. Sim, eu tô morando em Friburgo, tá? Eu moro na região serrana do Rio de Janeiro, eu continuo trabalhando no Rio, né? Eu vim pra cá porque, cara, a violência do Rio tá foda. A violência do Rio tá meio complicada, tipo, eu já fui roubado 2 vezes com arma na cabeça, uma vez me levaram, inclusive, junto com o carro. Então, quando você tá solteiro, quando você está por conta própria, esse tipo de coisa ela é fácil de contornar, é fácil de você controlar suas atitudes dentro de um carro com uma arma na cabeça se você está sozinho. Agora, cara, se você está com seus filhos dentro do carro, é foda, assim, as reações vão ser inesperadas e pode acontecer uma fatalidade. Para vocês terem noção, quando a gente resolveu sair do Rio de Janeiro, a gente resolveu porque o nosso filho mais velho, que na época tinha 4 anos, ele já sabia que dependendo do comando, se a gente desse o comando, era para ele abrir o cinto e abrir o cinto do irmão mais novo, do Renato, porque era para sair do carro correndo. Então, quando você vai sair de casa, você vai pegar uma linha vermelha, vai pegar uma linha amarela, e aí você pensa assim, você não vai pensar, porra, será que vai estar muito trânsito? Será que não vai estar muito trânsito? Será que vai estar muito calor ou não? Mas você pensa assim, porra, se alguém for me assaltar, qual filho eu tiro do carro primeiro? Aí é foda, aí tem alguma coisa muito errada. E aí foi nesse momento que a gente resolveu sair fora. Foi a nossa opção, tá? Eu me fudi logisticamente por causa disso, porque eu continuo trabalhando no fundão direto, eu continuo trabalhando pra caralho lá, é a minha vida, é a minha casa, tipo, isso significa que eu viajo um bocado, tipo, tome dinheiro de ônibus, enfim. Mas cada um faz as suas opções, eu estou satisfeito com a minha opção, eu jamais reclamarei da minha opção, foi a minha opção, como as pessoas gostam de me perguntar como é que você tá, pô, tô muito melhor do que eu mereço, inclusive nessas opções,
Tá? Aqui eu sei que meus filhos estão seguros, estão tranquilos, a minha esposa está segura, está tranquila, ela só vai para o Rio uma vez na semana, eu acabo viajando bem mais. E é mais uma das escolhas que você faz quando você tem filhos, são coisas que você opta quando você tem uma criança dentro de casa, muda seu universo de cabeça para baixo. Tá? Para quem não tem filhos, tá? Que às vezes sempre aparece nessas perguntas, o que você acha de pais que não têm filhos e tal? Cara, eu acho maravilhoso, tipo, a vida sem filhos, ela é uma vida plena também. Ela é uma vida que proporciona muitas felicidades, tipo, no casal, sozinho, como solteiro ou não, tipo, só que pra mim era uma coisa que no meu DNA, na minha formação, na minha criação como ser humano, fazia falta. Era uma coisa que assim, era uma pedra para me completar. Para muita gente não é. E aí o que eu posso dizer para vocês cara, as pessoas são muito diferentes, as pessoas têm backgrounds muito diferentes, as pessoas têm criações diferentes, são geneticamente diferentes. Então assim, julgar assim as pessoas não é bom, assim, dá problema, tipo, porra, enfim. Eu tô falando óbvio aqui, eu devo estar ficando retardado, acho que tô perdendo a capacidade de raciocinar. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, um beijão pra vocês. Sobre a live com a Carol, eu juro que eu vou tentar convencer ela, mas é difícil, tá? É muito difícil, porque a bichinha realmente é envergonhada, ela não curte, ela fica sem graça pra caramba. Pra vocês terem noção, o Instagram que ela criou foi de tanto eu buzinar o ouvido dela, mas aquilo ali pelo menos ela não aparece e tal, ela só escreve os textos, tá? Enfim, mas é isso aí. Pra galera que não pôde vir, não pôde assistir e gostou, tá? A live vai ficar no ar 24 horas no Instagram, vou deixar no Instagram e eu vou salvar para depois jogar pro YouTube também, para quem quiser. Tem um canal lá no YouTube, quem quiser se inscrever, seguir, etc. Segue, fica à vontade, se não quiser também foda-se. Mas eu vou botar no YouTube também, porque aí vocês conseguem buscar depois, beleza? Por tempo indeterminado. Beijo do gordo.